Seja muito bem-vindo, amigo do canal Só por Hoje. Antes de falar um pouco sobre esse tema, eu gostaria de falar sobre o ressentimento. O ressentimento é um sentimento perigoso que nós podemos enfrentar em recuperação, né? Ontem mesmo eu senti ressentimento em relação a uma pessoa e me deu muita vontade de beber. Então, na hora a vontade veio forte, né? Aquela vontade que precede a recaída. Então eu fiz o melhor, eu fui imediatamente para o grupo de ajuda, né? Lá não ia ter nenhuma reunião, mas lá eu convivo com pessoas que estão em recuperação há muitos anos. Então eu fui para o grupo de ajuda, onde lá ontem tinha um bazar, né? Não fui para trabalhar, não fui para ajudar, mas fui para passar o tempo, passar aquela vontade de beber que eu estava sentindo. E ali eu desabafei ali com o meu padrinho, né? E pude ouvir o conselho dele para que eu não bebesse, né? Mas se eu quiser beber, eu bebo. Eu tenho meu dinheiro, tenho minha liberdade, tenho minha autonomia, né? Mas eu não quero, porque eu estou convicto que se eu beber uma dose, apenas uma dose, ela vai me levar a outras, né? E vai me levar ao comportamento que eu tinha antes. Hoje é dia 7 de setembro, né? Há 18 anos atrás, essa data eu estava me casando, né? 18 anos atrás. Mas o casamento acabou, né? Como eu já comentei nesse canal, não lembro se eu já comentei, mas eu já fui casado, né? E hoje sou divorciado e feliz. Sou mais feliz do que na época que eu estava casado. Não que não tive um bom casamento, eu tive um bom casamento, mas naquela época eu bebia, né? Então a bebida misturou com as minhas emoções e o casamento não deu certo, né? Mas hoje cada um tá com a sua vida, né? Ela tem sua vida, ela casou de novo. Eu decidi não me casar de novo, né? Mesmo que talvez eu tinha tido oportunidades de namorar e tal, mas eu não, no momento eu não quero namorar. Fiz essa escolha porque a minha prioridade hoje é minha sobriedade e minha recuperação. Então eu estou muito feliz com a minha vida, né? E falando sobre esse tema do vídeo, antes de ter um cachorro Rottweiler, porque minha casa precisava de segurança, né? Porque minha casa foi invadida 3 vezes por bandidos, e aí eu resolvi ter um Rottweiler. Eu adotei um filhote, né? Tinha 45 dias o filhote de Rottweiler, e antes de ter esse filhote, que hoje eu não tenho mais, né? Porque ele já morreu. Antes de obter esse cachorro, eu li alguns livros de adestramento para me preparar, né? Porque para você ter um pitbull, um Rottweiler, você tem que se preparar. Porque a gente vê aí muitos casos de pitbull aí, porque a pessoa que adquiriu o pitbull não tem preparo para criar um pitbull, né? Pitbull é uma fera. E o Rottweiler também. Mas eu não tive medo, né? Não tive aquela insegurança que precede as pessoas que têm pode ter, adquirir esse cachorro, que nem querem adquirir esse cachorro. Então, nesses livros que eu li, eu obtive alguns conhecimentos, né? E um deles é o seguinte, quando você chama o cachorro, ele atende imediatamente, né? Seja para comida, seja para dar um snack, um carinho. Então ele atende imediatamente. Só que quando ele sai na rua é diferente. Quando você solta o cachorro na rua sem coleira, ou ele se solta, né, quando você abre o portão e ele sai na rua,
muitas vezes ele não quer voltar para casa, ele quer vasculhar o ambiente, vasculhar algum terreno baldio, vasculhar a vizinhança, né? Principalmente se for macho, que ele marca território, né? Urinando. Então, quando isso acontece, se o cachorro está se afastando de você, não adianta você ficar chamando, vem, vem, e falando o nome do cachorro, né? Porque ele vai se afastar ainda mais de você, ainda mais se você chamar desesperado ou chamar em tom de bronca, né? O cachorro entende a sua, mais do que suas palavras, ele entende o tom da sua voz. Então, se você fala em tom de bronca, é claro que o cachorro não vai vir. Eu já vi aqui com o cachorrinho da vizinha, quanto mais ela chamava desesperado o cachorro, mais ele se afastava dela. Então, quando é assim, você se afasta do cachorro, ao invés de chamá-lo. Se afaste, né? Pare de chamar ele, se afaste e ele vai vir. Quando o cachorro perceber que você não está ignorando ele ainda vai talvez fazer um pouco de pirraça, ele vai continuar ignorando, mas depois de algum tempo, ele vai voltar para você, com certeza. Então essa é a dica que eu quero dar para aqueles que têm cachorro, né? E aqueles que porventura queiram adquirir um cachorro, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.